Aposentadoria sem Instituto Nacional de Seguro Social? Investir pouco funciona? É uma pergunta que cresce cada vez mais em 2026, principalmente entre pessoas que começam a perceber que depender exclusivamente da previdência pública pode não ser suficiente para manter estabilidade financeira no futuro. Antes de começar, é importante deixar claro que este vídeo não é uma recomendação de investimento. O conteúdo aqui é apenas educacional. E a ideia é te ajudar a entender como funciona a construção de uma aposentadoria fora do Instituto Nacional de Seguro Social de forma consciente, responsável e sem promessas irreais. O primeiro ponto que precisa ser entendido com muita clareza é que a aposentadoria sem Instituto Nacional de Seguro Social não significa ignorar completamente a previdência pública, mas sim não depender apenas dela como única fonte de renda no futuro. Muitas pessoas acreditam que o INSS vai acabar, enquanto outras acreditam que ele vai continuar existindo, mas com regras mais rígidas, valores menores e exigências cada vez maiores, e justamente por isso, pensar em alternativas se tornou algo comum. Quando falamos em aposentadoria sem Instituto Nacional de Seguro Social, estamos falando de construir uma fonte própria de renda futura por meio de investimentos feitos ao longo de muitos anos, com disciplina, planejamento e visão de longo prazo. Agora surge a dúvida central: investir pouco funciona para esse objetivo? A resposta é que funciona. Sim, mas somente quando algumas condições muito importantes são respeitadas, porque investir pouco não significa investir de qualquer jeito ou sem estratégia. O maior erro de quem pensa em aposentadoria sem Instituto Nacional de Seguro Social é acreditar que precisa juntar grandes quantias rapidamente, quando, na prática, o fator mais importante é a regularidade dos aportes ao longo do tempo. Investir pouco funciona melhor quando existe constância, porque pequenos valores investidos, mês após mês, acabam se transformando em algo relevante no longo prazo. Outro erro comum é achar que precisa esperar ganhar mais para começar, quando, na realidade, começar pequeno é melhor do que não começar, porque o tempo é um dos maiores aliados de quem investe pouco. Quem começa cedo, mesmo com pouco dinheiro, tem uma vantagem enorme, porque o tempo permite que os juros compostos trabalhem por mais anos. Mas mesmo quem começa mais tarde, ainda pode se beneficiar de investir pouco, desde que ajuste expectativas, tenha disciplina e entenda que o resultado será proporcional ao tempo disponível. Outro ponto essencial é entender que a aposentadoria sem Instituto Nacional de Seguro Social não é um plano de curto prazo, porque não existe substituição imediata da previdência pública com pequenos aportes. Esse tipo de estratégia exige visão de longo prazo, muitas vezes de décadas, e precisa ser construída passo a passo, sem pressa, sem atalhos e sem decisões impulsivas. Antes mesmo de pensar em investir para a aposentadoria, é fundamental ter organização financeira, porque investir sem controle de gastos normalmente leva a interrupções frequentes no plano. Quando a pessoa sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta e quanto consegue investir por mês, mesmo que seja pouco, ela consegue manter constância, que é o fator mais importante de todo o processo. Outro pilar essencial é a reserva de emergência, porque tentar investir pensando em aposentadoria sem ter uma reserva pode gerar problemas sérios. Sem reserva, qualquer imprevisto pode forçar o resgate de investimentos de longo prazo, interrompendo o plano e causando frustração. Por isso, aposentadoria sem Instituto Nacional de Seguro Social começa com base sólida, com organização financeira, reserva de emergência e consciência do próprio momento de vida. Muita gente desiste desse caminho porque compara seu progresso com o de outras pessoas, principalmente nas redes sociais. Mas cada realidade é diferente e investir pouco exige foco no próprio plano. Comparações constantes geram ansiedade e fazem a pessoa abandonar uma estratégia que poderia funcionar no longo prazo. Outro ponto importante é alinhar expectativas com a realidade, porque a aposentadoria sem Instituto Nacional de Seguro Social, investindo pouco, não significa viver com luxo extremo, mas sim buscar autonomia, previsibilidade e tranquilidade financeira no futuro. Quem entra nesse caminho esperando resultados rápidos tende a se frustrar,
enquanto quem entende que esse é um projeto de construção gradual consegue manter disciplina. O mais importante nessa fase inicial é entender que esse é um projeto de longo prazo, construído aos poucos, com consistência e paciência. Essa mentalidade é o que diferencia quem consegue manter o plano por muitos anos de quem desiste nos primeiros obstáculos. Quando essa base está bem construída, o próximo passo passa a ser pensar em estratégia, crescimento e geração de renda, sempre com consciência e visão de longo prazo. Depois de entender a base e alinhar as expectativas, o próximo passo é compreender como a aposentadoria sem Instituto Nacional de Seguro Social pode ser construída na prática ao longo dos anos, especialmente para quem investe pouco de forma constante. Investir pouco não significa investir sem planejamento, porque quando os valores são menores, qualquer erro de estratégia pode atrasar bastante o resultado final. Por isso, o primeiro ponto dessa fase é aceitar que constância vale mais do que valor, principalmente para quem está começando com pouco dinheiro disponível. Manter aportes regulares, mesmo pequenos, cria disciplina, fortalece o hábito e permite que o tempo trabalhe a favor do investidor. Com o passar dos anos, esses pequenos aportes começam a se acumular, e é nesse momento que muitas pessoas passam a perceber que investir pouco pode sim gerar resultados relevantes no longo prazo. Outro ponto muito importante é entender que a aposentadoria sem Instituto Nacional de Seguro Social não precisa significar zero Instituto Nacional de Seguro Social, mas sim reduzir a dependência da previdência pública, usando os investimentos como complemento ou até como principal fonte de renda futura. Esse entendimento torna o plano mais realista e menos arriscado, porque diversificar fontes de renda sempre traz mais segurança. Conforme o patrimônio cresce, a estratégia naturalmente começa a evoluir, saindo de um foco exclusivo em crescimento e caminhando para um equilíbrio entre crescimento e geração de renda. Essa transição precisa ser feita de forma gradual, porque mudar tudo de uma vez pode gerar decisões ruins, principalmente se feitas em momentos de instabilidade do mercado. Outro aspecto fundamental é o reinvestimento dos rendimentos, porque reinvestir o que é recebido acelera muito o crescimento do patrimônio ao longo do tempo. Para quem investe pouco, reinvestir faz ainda mais diferença, porque permite que os juros compostos atuem de forma mais intensa. Quando os rendimentos passam a gerar novos rendimentos, o plano ganha força, consistência e previsibilidade. Outro ponto essencial é a diversificação da carteira, porque concentrar tudo em um único tipo de investimento aumenta os riscos e pode comprometer o objetivo de longo prazo. Diversificar não significa complicar, mas sim distribuir os recursos de forma equilibrada entre diferentes tipos de investimentos, respeitando sempre o perfil de risco e o momento de vida. Também é importante entender que a aposentadoria construída fora do Instituto Nacional de Seguro Social passa por ciclos, assim como qualquer outro investimento de longo prazo. Haverá períodos de crescimento mais rápido e períodos de estagnação ou queda. E isso faz parte do processo. Quem entende isso, evita decisões impulsivas e mantém o foco no plano, mesmo em momentos de incerteza. Outro fator decisivo é a revisão periódica da estratégia, porque renda, despesas, objetivos e cenário econômico mudam ao longo do tempo. Revisar o plano permite ajustar aportes, rebalancear a carteira e manter a estratégia alinhada com a realidade atual. Ignorar essas revisões pode fazer com que o plano se torne ineficiente ou desalinhado com os objetivos pessoais. A mentalidade do investidor também desempenha um papel central, porque investir pouco exige paciência emocional para lidar com resultados lentos, comparações com outras pessoas e expectativas irreais criadas por promessas na internet. Muitas pessoas desistem, não porque investir pouco não funciona, mas porque esperavam resultados rápidos em um projeto que é naturalmente de longo prazo. Quando o foco está no processo e não apenas no resultado final, a jornada se torna mais leve e sustentável. Outro ponto importante é entender que a aposentadoria sem Instituto Nacional de Seguro Social, investindo pouco, não significa viver com luxo extremo, mas sim construir segurança, previsibilidade e autonomia financeira. Para algumas pessoas, isso significa complementar a renda no futuro,
enquanto para outras significa reduzir a necessidade de trabalhar em ritmo intenso. Ter clareza sobre o que a aposentadoria significa para você ajuda a manter disciplina e evitar frustrações ao longo do caminho. Investir pouco também exige aceitar que o progresso é gradual, porque não existem saltos mágicos, apenas evolução constante ao longo do tempo. Cada aporte, por menor que seja, contribui para o plano final, desde que seja feito com regularidade e consciência. Evitar interrupções longas é fundamental, porque parar de investir por períodos prolongados prejudica bastante o efeito dos juros compostos. Mesmo em momentos difíceis, manter algum nível de investimento ajuda a preservar o hábito e a consistência. A aposentadoria sem Instituto Nacional de Seguro Social em 2026 não é sobre adivinhar o futuro, mas sobre se preparar para ele com responsabilidade e planejamento. Quem entende isso, deixa de buscar atalhos e passa a valorizar disciplina, paciência e educação financeira. Se esse conteúdo está te ajudando a entender se a aposentadoria sem Instituto Nacional de Seguro Social, investindo pouco, funciona de forma realista e consciente, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar aprendendo sobre investimentos de forma simples, clara e sem complicação. Investir bem começa com conhecimento.